O que leva uma pessoa a uma neurodegeneração? E era uma pergunta que ficava na minha cabeça. E aí eu fui estudar nutrição, fiz uma segunda graduação, que em seguida já me levou a fazer a pós-graduação em medicina funcional integrativa, e as coisas começaram a clarear mais na minha mente. Olá! Hoje a gente vai conversar aqui sobre um assunto que traz medo para muitos de nós: o Alzheimer. Alzheimer é uma doença que vem crescendo nos nossos dias e muitas vezes a gente pensa assim: o que poderia ter sido feito, né, para evitar o desenvolvimento dessa doença crônica neurodegenerativa? E hoje aqui eu queria conversar com a Caroline, né, sobre esse caso, sobre o caso de uma paciente. E antes de compartilhar o caso, contar um pouquinho a história, né, da minha avó que acabou desenvolvendo o Alzheimer. E essa é uma experiência forte para quem já vivenciou, né, é um desligar aos poucos dessa pessoa, né, e a gente vivenciou isso com a minha avó. É uma situação que marca você, porque, essa pessoa começa a ter uma irritabilidade maior, que ela no início não entende o que está acontecendo. Ela tem alguns lapsos de memória, mas não é só memória que acaba sendo perdida nesse processo. O que é mais crítico e que dói mais é ver a pessoa perdendo a sua autonomia, né, e nenhum de nós quer perder a autonomia. E outra coisa que me chamou muito a atenção, né, foi que a sensação que dá que essa pessoa vai sendo trancada, né, dentro dela mesma, vai perdendo a comunicação com os que ela ama, né. Então, esse podcast é um pouquinho uma homenagem a ela, né, ao que eu vivi com ela, né, um amor muito grande à minha avó, chamada Oma, né, e a gente tinha um link muito forte. E, na época, eu ainda trabalhava com produção, com projetos, com a tecnologia, mas estava mais, ainda trabalhando como engenheira de alimentos, né, e isso me fez repensar a saúde, isso me fez pensar o que nós estamos fazendo errado nos nossos dias. Por que nós estamos desenvolvendo doenças crônicas e algumas vezes neurodegenerativas. Isso me fez repensar. Então, esse despertar que ela me trouxe me fez ir buscar mais sobre saúde, comecei a ler alguns livros de médicos, japoneses, europeus, americanos na época. Muita coisa vinha, né? Ah, é o glúten, é isso, é aquilo, mas o que leva uma pessoa a uma neurodegeneração? E era uma pergunta que ficava na minha cabeça. E aí eu fui estudar nutrição, aos meus 40 anos, fiz uma segunda graduação, que em seguida já me levou a fazer a pós-graduação em medicina funcional integrativa, e as coisas começaram a clarear mais na minha mente. Em seguida já fiz a pós em gastroenterologia, e hoje eu gostaria aqui de trocar uma ideia, né, com a Caroline sobre essa condição, que hoje a gente entende que ela tem um link com a saúde gastrointestinal, com a qualidade do sono, com o metabolismo do organismo dessa pessoa e com inflamação que acontece no organismo e vai refletir no cérebro das nossas vidas. Então, a partir dessa compreensão que ela é multifatorial, que não é única, que são várias escolhas do nosso dia a dia que podem levar a condições como essas, que a gente vai conversar aqui hoje. E, antes de a gente conversar, eu queria apresentar e falar um pouquinho da doutora Caroline, com quem eu tenho feito esse podcast. Doutora Caroline, minha amiga, médica, parceira de trabalho, uma pessoa muito especial e sensível à dor do paciente, à dor do próximo. E foi uma alegria enorme quando eu conheci ela na pós em medicina funcional integrativa. E de lá para frente a gente começou a fazer conexões e começou a discutir casos e compartilhar casos. E o raiz do problema, ele é um pouco os nossos bastidores, não é, Carol? É verdade.
o que que acontece? A gente tinha vários casos, né, e a gente começava a discutir, a gente se conheceu, começou a compartilhar casos, condutas, né. Então esse espaço aqui é justamente uma forma de a gente abrir um pouquinho nossos bastidores. Sim. Interessante, Andréia, a gente estar hoje trazendo esse caso, da dona Lúcia, que será mencionado, mas também em homenagem à sua avó, porque eu me lembro de que quando a gente se conheceu, você logo me trouxe, assim, a história dela, tanto do ponto de vista, eh eh, nutricional, médico, quanto também o aspecto emocional, como isso te marcou, né, porque, Uhum. foram anos a acompanhando, não foi isso? Sim, sim. É uma condição que se desenvolve e mexe na família toda, né, porque envolveu cuidados médicos especiais, envolveu, investimento, enfermagem, muitos cuidados, né, porque a pessoa vai precisando cada vez mais de suporte, né. Sim. É isso que eu acho muito interessante quando a gente se conecta dentro dessa abordagem funcional integrativa, porque a história do paciente e a história também daquilo que a gente vive como família, ou entre amigos, a dor do outro sai de um lugar que é restrito ao consultório para alcançar, eh, a nossa essência, né. Então a gente toma, a dor do outro de uma maneira muito maior e Uhum. na busca de uma solução. E aí a gente começa a fazer pesquisas, porque a gente fica inconformado com a condição de Uhum. doença, com a condição de limitação e vai buscando aquilo que você disse, né. O que de melhor eu posso fazer? O que mais eu posso fazer? E principalmente como eu posso prevenir essa condição? Sim. E quanto mais a gente estuda essa condição, a gente percebe que ela é complexa, né. Ela é multifatorial, eh, não é um motivo único, um fator único que é promotor dela, né. Sim, inclusive, se nós fizermos análises genéticas, a gente pode encontrar em muitos de nós, genes que nos predispõem a essa condição, mas por que que uns desenvolvem e outros não? E aí entra a epigenética, né. Muitas Exatamente. vezes o ambiente acaba promovendo que esse gene que pode ficar silenciado num, não fique silenciado no outro, né. Sim, sim. Bom, então vamos conversar sobre esse caso, o caso da dona Lúcia, certo? Certo. Dona Lúcia tem 72 anos, 1,60 m, pesa 55 anos, muito ativa, uma pessoa vaidosa, caminha com frequência, mas chegou ao consultório e me disse o seguinte: "Andréia, eu tenho medo de desenvolver o Alzheimer. Eu estou esquecendo muito, estou trocando palavras e não estou lembrando de nomes simples". Ela tem um histórico familiar de neurodegeneração, também 2 doenças autoimunes, como Hashimoto e artrite reumatoide. Chegou com gastrite leve, constipação crônica de anos. E aí, nos últimos meses, relata que teve aumentou a fadiga, que as dores articulares aumentaram e que o sono estava sendo interrompido todo dia às 3 horas da manhã. Nos exames que ela trouxe o seguinte: a homocisteína dela estava 30, bem alto. Aí nós começamos o tratamento, né, o acompanhamento, e caiu para 20, mas ainda está bem alto, bem elevado. A vitamina D, quando ela chegou para mim, estava 27. Conseguimos, né, através da suplementação, conseguimos chegar em 48, mas ainda está baixo quando avaliado com o PTH dela e levando em consideração as doenças autoimunes, que ela tem 2. Então estamos suplementando numa nova dose. A B12 dela aumentou de 500 para 700, melhorou. A glicada dela, quando ela chegou para mim, a hemoglobina glicada estava 5,8%, o que classifica ela com pré-diabetes.
A insulina dela estava 4,9 e a calprotectina dela 70, mostrando uma inflamação intestinal leve. O que aconteceu? O intestino era o grande desafio quando ela chegou para mim, né. Ela evacuava 1 a 2 vezes por semana, fezes tipo 1, segundo a escala de Bristol, com sinais claros de lentidão e inflamação. E aí comecei com tratamento com uma dieta, né, mais rica em fibras, aumentamos a ingesta diária de água, reduzimos alimentos pró-inflamatórios, como o glúten, como ela tinha 2 doenças autoimunes, existe uma correlação forte, né, com o consumo de glúten. E aí entrei depois com sachês de goma cássia, com glutamina, glicina, zinco, carnosina, para a gente restaurar essa mucosa intestinal. Trabalhei depois de algumas consultas com aloe vera, foi uma das etapas do processo, junto com a espinheira santa, um chá de espinheira santa para tratar essa gastrite leve, que ela vinha tratando com omeprazol há muito tempo, né. E incluímos psyllium nas receitas para melhorar o trânsito intestinal. Com isso, nós tivemos uma resposta muito boa. Ela hoje evacua diariamente, fezes tipo 4, tem um esvaziamento completo, não se queixa mais de gases e de desconfortos abdominais. Mas aí, um ponto importante, ela apresenta na bioimpedância dela, a bioimpedância dela mostrou uma perda significativa de massa muscular e um aumento de gordura visceral nos últimos tempos. E aí, isso me despertou para a gente conversar hoje aqui, né? E a gente discutir essa questão da composição corporal. E aí, pesquisando sobre o assunto, eu encontrei um podcast do Dr. Mark Hyman, que é um médico americano que entrevistou nesses dias no podcast dele o Dr. Richard Isaacson, que é um neurologista, diretor do Instituto de Doenças Neurológicas, um pesquisador sobre o assunto. E eu achei muito interessante o que ele trouxe no podcast dele. Ele trouxe o seguinte: "The bigger your belly, the smaller your brain". O que quer dizer isso? Quanto maior a sua barriga, menor o seu cérebro. E aí entra um ponto bem importante para a gente discutir aqui hoje. Ele apresentou o modelo ABCDE de prevenção. E o que esse modelo fala? A trata de antropometria, ou seja, a nossa composição corporal faz toda a diferença se a gente quer prevenir essa condição, essa patologia. Então, muitas vezes, nós nos importamos com aquele peso na balança, mas nós não nos importamos com quanto de músculo, quanto de massa muscular nós temos e quanto nós temos de gordura. É uma briga que a gente tem diariamente no consultório. O paciente tende a querer pesar na balança e ter tantos quilos, mas não se preocupa com a composição corporal. E esse é um ponto que a gente gostaria de trazer aqui hoje. O segundo aspecto que ele trouxe na prevenção é B de biomarcadores. E aí é uma coisa que são marcadores que a gente vem trazendo na nossa abordagem funcional integrativa, que é avaliar a homocisteína desse paciente, níveis de B12, B9, B6 que estão envolvidos, vitamina D, né, muitas vezes baixos nos nossos dias, e colesterol, às vezes muito baixo, com o uso de algumas medicações, como estatina e outros. Aí ele traz como terceiro aspecto C, de cognição, atenção e memória. Ele traz D, de DNA, como a doutora Caroline colocou, né, a Carol pôs agorinha, essa questão da genética, dessa predisposição. E assim, muitas vezes fazer esse exame genético para verificar a predisposição, não é para você ficar triste e, puxa, né, descobrir que existe uma predisposição, mas é para que seja feito um tratamento adequado, né, e isso é para alinhar, não trazer medo, mas trazer ação. E por último ele traz que o cuidado com o E de emoção. O que está envolvido no E? O que ele incluiu ali? Sono, estresse e propósito. E aí quando a gente conversa sobre o sono com os nossos pacientes, a gente vê quantas pessoas têm tido muita dificuldade, muita interrupção ou não valorizaram a importância de cuidar do sono, né, e isso é uma coisa que na medicina funcional integrativa a gente acaba tratando muito essa questão do sono. Então, ele reforçou que o Alzheimer não começa na velhice, mas que o Alzheimer começa há décadas antes, né, e que cada paciente precisa de uma estratégia personalizada, que o tal do protocolo
igual para todos, não funciona. sim. E aí, Andréia, dentro desse ABCDE que ele cita, a gente, diante de um paciente, né, consegue identificar quais são as áreas mais frágeis que ele apresenta dentro desses critérios. Porque, por exemplo, às vezes a gente tem ali uma fragilidade no DNA, uma Uhum. genética que traz um alerta. Mas esse paciente, por exemplo, tem uma composição corporal muito boa, é acompanhado e suplementado, então isso vai, diminuindo a expressão desse gene, né. Uhum. Mas os demais pilares, como atenção e memória e a emoção, o E, que na realidade ele inclui o sono, o estresse e o propósito, merecem igualmente a nossa atenção. Porque nos dias de hoje, com esses dispositivos eletrônicos, o que que a gente vê? Que muitas pessoas ficam quase que enclausuradas nessa coisa da rede social, do vídeo ali já pronto, então as pessoas acabam não estimulando muito a cognição, a leitura, o raciocínio, a memória, a informação chega muito pronta. E E pior, isso né, usa esse dispositivo antes de dormir, né, de tentar dormir, né. aí já entra a interferência no sono, né, e também pouco gerenciamento de estresse, porque no mundo moderno, poucas são as pessoas que estão dispostas a se escutar, a escutar o corpo, a entender, eh como se encontram a qualidade dos seus pensamentos, das suas emoções, como se isso Uhum. fosse algo, Menos de menos importante. de Uhum. menos importância, né. E outra coisa que você citou e que ele menciona e que o doutor Pedro Chetazky também mencionou muito nesse nosso último congresso de medicina funcional integrativa, que é o propósito, né, é uma vida com propósito. E isso envolve também as relações sociais, o núcleo social que a gente tem, porque aquela pessoa que se isola, ela já está ali, num caminho de degeneração. Sim, sim. Tanto que se você observar aquele, estudo que foi feito nos países de maior longevidade, né, no nas não são países, são locais, né, Áreas azuis, né, nas áreas blue azuis. zones. Isso, Blue Zones. Você observa como o padrão deles nem é tanto alimentação e aspectos que a gente imagina aqui, né, mas são as questões sociais, né. Você vê, por exemplo, Okinawa, algumas regiões ali da Europa, assim que as pessoas chegam em casa e se sociabilizam e não se isolam, né. Sim, existem as comunidades, né, trocas de experiência, uma alegria, um relacionamento positivo, de respeito e muito amor. É isso que eu Sim. leio, né, nos escritos do Dr. McHayman. Muito amor. É isso, é exatamente isso. E legal, com relação ao doutor Pedro Statsky, que a gente falou aqui, ele foi nosso professor, né, na pós em medicina funcional, e ele também traz algumas questões sobre a prevenção do Alzheimer, né, Carol? Sim. Primeiro, assim, o doutor Pedro foi um professor e ainda é, né, porque a gente não se Não, distancia, né. não. E é, assim, um professor, um médico realmente extraordinário, porque o que a gente vê é que ele cuida do paciente como um todo, numa abordagem bem completa. E ele menciona os tipos de Alzheimer. Ele cita 5 tipos, então ele fala do Alzheimer do tipo inflamatório, o que ele chama também de quente,
quando existe a ativação de NF-κ-beta e uma inflamação crônica, aí ali ele menciona as inflamações crônicas em vias respiratórias superiores, em cavidade bucal e outras inflamações crônicas também. O tipo atrófico, que seria o segundo tipo, ou frio, que é marcado pela falta de nutrientes e fatores tróficos, como BDNF e NGF. Então, é aquele cérebro que ele vai entrando num padrão de atrofia mesmo, por falta de nutrientes. Ele fala sobre o tipo glicolítico, que também é chamado Alzheimer doce, que é o resultado da resistência insulínica ou o famoso diabetes tipo 3, que são, problemas relacionados à glicação. Ele fala sobre o tipo tóxico, que seria o quarto tipo, relacionado à exposição a metais pesados, a micotoxinas, que são ambientes com fungo ou objetos com fungos, né, e isso às vezes é tão, é pouco visto ou desprezado pelas pessoas, mas o ambiente tóxico, ele é muito nocivo para o nosso cérebro, e quando a gente fala de toxina, a gente está falando de mofo, de uma Uhum. umidade, né. E pouca circulação, também a exposição aos solventes e a poluentes, e essa é uma condição, muito frequente no nosso dia a dia, pela maneira com que a gente vive, a urbanização, A a umidade das cidades também, né. exatamente. E por Uhum. fim ele fala sobre o tipo 5, que seria o tipo vascular, onde existe uma perda da integridade da barreira hematoencefálica, provocando microisquemias cerebrais. Agora, esses 5 tipos de Alzheimer, eles são importantes para a gente poder entender ali a gênese desse processo. No entanto, às vezes um se sobrepõe ao outro, né. Então, eu acho que isso merece atenção e a gente pode continuar essa conversa aqui, falando sobre o caso em questão, que é o caso da dona Lúcia, né. Legal. Quando a gente compara agora a Dona Lúcia, né, com o que a gente acabou de trazer aqui, a gente percebe que existe uma inflamação no intestino há muitos anos, né, que pode ser promotora de uma inflamação crônica de baixo grau, né. A gente observa sinais metabólicos de resistência à ação da insulina, que poderiam levar à questão ao glicolítico, como a Caroline colocou Uhum, aqui, né. E uma uhum. permeabilidade vascular aumentada, né. E assim, como o doutor Pedro sempre trouxe para nós, comer mal encolhe o cérebro. Então a gente precisa trazer aqui que existem estudos mostrando que com dietas ricas em ultraprocessados e pobres em gorduras boas, nós temos uma redução do volume hipocampal. E também, o mais interessante, né, ele trouxe também para nós nas aulas que o excesso de açúcar, né, traz o quê? Uma sobrecarga da enzima que degrada a insulina, e é a mesma enzima que degrada a tal da beta-amiloide que você encontra no paciente, no cérebro do paciente com Alzheimer. Sim, sim. Então, aonde, existe uma ocupação na degradação do açúcar, sobra essa substância beta-amiloide no cérebro. E aí isso fecha um ciclo inflamatório e glicêmico que acelera esse processo neurodegenerativo. Sim. E a partir de uma visão funcional integrativa, né, a gente também tem observado, a gente tem, pedido nos exames, né, Carol, com mais frequência os exames de metais pesados para acompanhar, né, que é um dos meios que acabam se desenvolvendo hoje, né, essas doenças neurodegenerativas. E a gente observa um crescimento, né, nesses metais pesados no organismo das pessoas, né, e uma necessidade de detoxificar, né. Sim, sim.
Então, essa observação e análise integral, ela vai fazer toda a diferença. É isso que vai tirar o paciente desse lugar de medo, de insegurança quanto à possibilidade do desenvolvimento de uma condição dessa, para um lugar de ação, de Exato, atitude, né? exato. E é isso que nós queremos trazer aqui hoje, né. Exatamente. E aí falando sobre essa questão, do Alzheimer e dessa gênese que às vezes é multifatorial, a gente percebe que esse cérebro, ele vai degenerando por conta de múltiplos insultos crônicos. Que que são determinados não só pela condição genética, mas também pelas escolhas alimentares, por alterações hormonais e ambientais. E o Uhum. doutor Pedro cita, alguns fatores de risco que são evitáveis, como, por exemplo, as anestesias repetidas, obturações dentárias com mercúrio. Ele fala sobre algo muito importante, que é o uso crônico de benzodiazepínicos. Hoje no Brasil, nós temos um número absurdo de pacientes que utilizam benzodiazepínicos, que são aqueles medicamentos para dormir, como, por exemplo, o Rivotril, Alprazolam e medicamentos dessa família, né, Uhum. Rivotril, clonazepam, enfim, medicamentos que são indutores do sono ou, têm esse efeito sedativo, calmante. Ele também fala sobre o uso crônico de inibidores de bomba de prótons, e aí a gente inclui aqui omeprazol, pantoprazol, esomeprazol, São Inzel, vários motivos, né. isso, consumo de, álcool e também de óleos vegetais, veja, que são substâncias pró-inflamatórias, né, então tudo isso altera a bioquímica desse cérebro de uma maneira silenciosa. Sim. E voltando àquela questão da composição corporal, né, você pega o caso aqui, né, então assim, temos perda de massa muscular nessa paciente também. E aí você para a gente entender um pouquinho o que que acontece, a literatura traz para nós que a perda muscular, ela reduz a liberação de citocinas anti-inflamatórias, né, no organismo. Já o excesso de gordura, ele promove a produção de citocinas inflamatórias. Então, veja só, esse desequilíbrio, ele chega até o cérebro, né. Então você tem um aumento da inflamação pela gordura e uma diminuição da anti-inflamação gerada, né, pela falta da massa muscular. Então a massa muscular, ela reduz as citocinas, anti-inflamatórias, né. A É o a massa contrário. muscular reduz, as citocinas inflamatórias, né, Anti-inflamatórias, isso ela mesmo. ela tem um potencial anti-inflamatório, Anti-inflamatório. Exato, exato. né. E interessante, André, você está falando isso, eu me lembrei agora de um paciente, eu não sei se eu já comentei isso com você. Que ele deitou, assim, na maca para eu fazer exame dele de endoscopia, não sei se eu comentei, isso foi no final do ano passado, nós já estávamos bem avançadas na pós, quase finalizando, por isso que agora eu estou na dúvida se eu já comentei, se foi com você não tem problema, mas aí isso Uhum. fica gravado aqui. Ele tinha 80 anos, e o meu pai fez 80 anos esse ano, né. Então, quando ele deitou na maca e eu comecei a conversar com ele, a razão pela qual ele estava fazendo exame, geralmente eu encosto no paciente. Eu encostei nele na altura, assim, do quadríceps dele, da coxa. Toquei. E eu senti aquela coxa bem endurecida e, por um instante, eu achei que o cadastro dele tinha sido feito errado, ou seja, que a idade cronológica que estava aparecendo para mim não era a idade real. E aí eu perguntei para ele quantos anos de fato ele tinha, e ele disse 80 anos.
Aquilo me chamou muita atenção. E aí eu perguntei o que que ele fazia diariamente, porque, o volume muscular daquela coxa não era o padrão de um homem de 80 anos, porque o que que geralmente a gente vê? A coxa, né, do homem de 80 anos, as pernas, eh, ficando eh, mais magrinhas, né. Sim, você percebe uma sarcopenia, né. Exatamente. E aí ele me contou que ele caminhava na areia da praia Uhum. todos os dias por 1 hora. Que legal. E aquele era o primeiro exame de endoscopia que ele estava fazendo porque ele nunca tinha feito nenhum exame dessa natureza na vida, e aí eu perguntei a ele se ele tomava algum medicamento, e ele disse não, que ele não tomava nada. 80 anos. 80 anos. Então isso me chamou muita atenção, e a disciplina dele em fazer exercício. Ele disse que até quando chove, ele caminha na praia. E aí se a gente traça um paralelo entre um homem idoso assim, e uma mulher, por isso a gente vê com muita frequência os índices crescendo, eh, na incidência de doenças neurodegenerativas em mulheres, especialmente o Alzheimer, não é? Sim, sim. Porque no estilo de vida, o que que acontece? Geralmente as mulheres estão mais ocupadas com as coisas de casa, às vezes enfrentam algumas situações de limitação para atividade física, e isso vai deixando cada vez mais essas mulheres reclusas. Sim. E a gente sabe que tem uma relação hormonal também, né, que a mulher passa na perimenopausa, uma alteração perimenopausa menopausa, vai perdendo estrogênio e o estrogênio tem um papel protetivo também, né. Do cérebro, então Uhum, são situações que se sobrepõem, uhum. né, assim, trazendo para o nosso dia a dia, muitas vezes é muito mais comum um homem ter uma disciplina de atividade física do que a mulher, não é? Sim, sim. E elas muitas vezes estão ocupadas pensando que cuidando do próximo e não cuidando delas, elas estão fazendo o que está certo, né. E muitas vezes eu gosto de trazer isso no consultório. Quando a gente ama o próximo como a si mesmo, porque a Bíblia fala sobre isso, é na mesma medida, né, você não está sendo egoísta, pelo contrário, está cuidando para que você tenha saúde e possa cuidar bem dos que você ama. Porque o que a gente tem muito também nos nossos dias, às vezes a pessoa se cuida demais, né, você tem do outro lado às vezes e aí essa pessoa ela é uma pessoa mais egoísta, ela vive para ela, né. Sim, Mas no caso das mulheres, 40 a mais, casadas, a gente com filhos, a gente vê muito isso, né, esse excesso de cuidar do próximo e esquecer de si. é verdade. Mulheres que são ativas e sempre muito prontas a servir o outro, né, às vezes deixam isso num Essa desequilíbrio. balança desequilibrar, né. É. Então são pontos que a gente precisa aqui, ver e refletir, né. Sim, E sim, é muito interessante nós estarmos trazendo isso, esses aspectos dentro do podcast, porque a gente precisa sair desse lugar do medo. sim. E outro ponto que Dr. Pedro e esse Dr. Isaacson, que é um especialista pesquisador, também trouxe, foi o seguinte: cérebro precisa de colesterol, né. Muitas vezes a gente tem medo do colesterol, preciso ter um colesterol baixo, pá-pá-pá, né. Então, só que o que que prejudica o organismo de verdade? É o colesterol oxidado, né, dentro de um corpo inflamado. Então, muitas vezes a gente vê pessoas tomando doses altas, né, de estatina, às vezes a longo prazo, sem uma suplementação adequada de coenzima Q10, porque essa via ela é interrompida com o uso da estatina, né, e aí não existe uma reposição da coenzima Q10 que traz a energia mitocondrial, né. Exatamente. Então, esse colesterol é oxidado dentro de um corpo inflamado, né. Que é o grande problema, né. Sim, sim. Bom, É, e aí a gente tem a questão de outro eixo da dona Lúcia, né, que é o eixo do sono. Então ela sim, estava acordando todo dia às 3 horas da manhã, uma pessoa bastante ansiosa, e aí eu ajustei com ela jantar, trouxe mais cedo o jantar,
cortei junto com ela, né, chegamos um acordo de diminuir o consumo de café no período da tarde, né, um estimulante que com o tempo ou com a predisposição a gente vai degradando com mais dificuldade essa cafeína. Trouxe a Uhum. questão do triptofano, trouxe a suplementação de triptofano com a vitamina B6, que o exame dela mostrou baixo também. Trouxe o magnésio treonato, que é o único que passa barreira hematoencefálica, e trouxe a L-teanina, que foi uma indicação sua, Carol, que foi fundamental. Conta para nós aqui como que funciona essa L-teanina. Então, a L-tianina é um aminoácido que, eh, eu gosto muito, você sabe, e ele tem um potencial de aumentar as ondas alfa cerebrais, e isso traz foco e serenidade sem sedar. Basicamente, aqueles pacientes que são mais ativos, que a gente percebe que existe uma tendência, a esse eixo, eh, hipotálamo, adrenal, pituitária, eh, mais exacerbado, ou seja, um aumento da produção de cortisol, que tendem a serem mais tensos, estressados, preocupados, são os pacientes que mais se beneficiam com a L-tianina. Então, quando a gente está diante de um paciente que relata que 3, 4 da manhã ele tende a acordar e a perder o sono, eu sempre desconfio do ciclo da melatonina e do aumento do cortisol nesse horário. E aí quando a gente Uhum. entra com a L-tianina, e óbvio, com a higiene do sono, com uma proposta da pessoa deitar mais cedo, respeitando os picos de melatonina, né, pela medicina ayurvédica, a gente tem 2 picos de melatonina, um que acontece às 8 da noite e outro às 10 da noite. Então às Uhum. 10 da noite é aquele toque de recolher. Se a gente Respeito começar ele, né, é, tocou o é, sinal. tocou o sinal, é a última chamada, né. Uhum. Então muitas vezes se às 8 horas da noite aquele indivíduo ainda se encontra em muita atividade, especialmente envolvido com telas, ou televisão, né, ou informações, ou conversas, mais profundas, Duras, né. reuniões, trabalho, coisas assim, esse pico de melatonina, ele vai ser imperceptível, porque ele foi suprimido pelas telas e pelo estresse. E aí aquele paciente não vai nem perceber que, na verdade, o corpo dele já está o chamando para deitar. Ele está com adrenalina em alta, o cortisol ali ainda circulando muito. Então a gente observar o ciclo circadiano, perceber o momento em que o sol vai se baixando, a noite vai entrando e a gente desacelerar, isso é muito importante. Inclusive, hoje mesmo eu estava fazendo uma revisão com o doutor Mackheimer e ele, num podcast também, ele fala sobre isso, Andréia, que a pessoa que acorda às 3, 4 da manhã, ela pode estar tendo uma diminuição na produção de melatonina. E o que que ela deveria fazer? Ir deitar às 8, mais próximo das 8, para perceber se o ciclo do sono dela, se esse corpo não está pedindo que ela deite bem mais cedo. Olha só, É. E interessante, né. aí, entrando a situação do cortisol, quando a gente mexe nesse eixo com a L-tianina, a gente consegue perceber isso muito bem, trazendo o que eu disse, foco e a serenidade sem sedar. É aquela situação assim, o problema pode vir e eu vou conseguir resolvê-lo sem me desgastar muito. Então a L-tianina melhora a arquitetura do sono. E apoia a consolidação da memória. E a gente sabe que o nosso cérebro é fascinado no momento em que a gente descansa, Descanso. no momento em que a gente dorme, porque quando a gente dorme, é justamente, a hora em que aquelas substâncias amiloides serão removidas e vai haver um reparo das conexões cerebrais. Muito legal, Carol.
Gostei dessa parte, hein. É, a E gente olha, precisa ouvir, né, uhum. o que o nosso corpo está dizendo. Eh, eu te cortei, me desculpa, mas eu Não, ia não, dizer eu tô curtindo a sua aula, tô eu curtindo. eu ia dizer que nesse cenário atual, Andreia, muitas vezes a gente não se respeita, e aquilo que você trouxe aqui sobre amar a si é muito importante. Então, se a gente não entende: "Poxa, eu tenho acordado às 3, 4 da manhã, o que que pode ser isso?", né, de repente uma mulher num período de perimenopausa, a gente pode estar falando aí de baixa de progesterona, mas num idoso, que horas que ele está dormindo? Será que a produção de melatonina está adequada? Será que ele não está se tornando ou se tornou um idoso muito preocupado? Tem alguma coisa que está afligindo as emoções desse indivíduo, de modo que ele não consegue descansar o cérebro e nos ciclos do sono, quando o sono superficializa ou ele ouve algum barulho, ao invés dele retornar, dar continuidade, né, ali ao tempo de sono, voltar a dormir, ele desperta. Muito bom, Carol. Acho que, assim, essa parte trouxe uma orientação bem preciosa aqui, né. E acho que alguma coisa que a gente também acho que para encerrar esse caso aqui, porque já foi falado muita coisa interessante e muita orientação boa aqui hoje, eh, tem a questão dos indicadores, dos biomarcadores que a gente tem acompanhado em consulta, né, Carol, que é a questão da Sim, homocisteína, como é importante mantê-la abaixo de 7, né, manter os níveis de vitamina D geralmente acima de 50, 60, isso precisa ser personalizado, precisa ser acompanhado outros indicadores dos exames, né, mas é geralmente uma faixa mais ideal. E também tem a questão da pessoa ter doenças autoimunes, ela se beneficia às vezes de níveis mais altos também. Então por isso tudo isso precisa ser personalizado. Essa questão do acompanhamento da hemoglobina glicada, né, muitos pacientes já recebi vários com hemoglobina glicada 5,8%, acho que vale a gente colocar aqui, eles pensam assim: "Não, eu estou classificado com pré-diabetes e é isso, uhum, e não tem solução", e tem. Já tirei alguns pacientes dessa condição, voltamos à normalidade com essa hemoglobina glicada. Então existe possibilidade de reverter esse quadro, não desista, né. E assim, a gente como a Caroline trouxe antes aqui, existe o Alzheimer, glicolítico, então é muito importante ser cuidado. Aí a gente conversou, outro indicador seria a PCR, que é um marcador inflamatório, mais solicitado em consultório, ferritina, né, que é um marcador inflamatório também, sim, e o que talvez muitos não tinham ouvido ainda, essa questão da composição corporal, né, cuidar com essa massa muscular durante o envelhecimento, prestar atenção, fazer um acompanhamento, né, dela, não cuidar com o desenvolvimento de muita gordura abdominal, principalmente a visceral. Então tudo isso faz parte de um mapa de prevenção, né. sim. Você mencionou também um uso, crônico e não administrado. Eh, quando eu digo administrado, é entendido como necessário, das estatinas. Então tem muitas pessoas, e aí sobretudo idosos, que fazem uso de estatina, porque tem ali um aumento do colesterol, porque foi um dia prescrito, e aí esse colesterol fica muito baixo e não fazem uma suplementação de coenzima Q10. Então essas mitocôndrias ficam Sem trabalhando energia. sem energia. E o ômega 3, né? Sim, que traz uma que é uma gordura que protege o cérebro também, né. E nós não temos consumo adequado dela, né. Eu falo para os pacientes: "Não existe, a gente aqui no Brasil, você não tem um consumo necessário, então é necessário suplementar, né, a gente Sim. precisa". Inclusive, nós já falamos sobre o ômega e num podcast que você citou sobre a importância de avaliação da pureza do ômega 3. Sim. Existe, então alguns ômegas que a gente recomenda, né, em consultório, eles têm o grau de pureza para não estarem cheios de metais pesados, dependendo
da extração, né, você vai ter metais pesados lá. E aí, como a gente viu aqui, a gente não quer colocar metais pesados dentro do organismo da pessoa, por isso é muito importante a recomendação, né, de uma marca boa, de um fornecedor bom. E Certo. aí, tem a questão da alimentação também, né, Carol. Acabei trabalhando Uhum. aqui com ela um padrão, de uma dieta mais anti-inflamatória, mais neuroprotetora, colocamos mais peixes, né, azeites, abacate, castanhas, cúrcuma, né, chá verde que sempre tem um potencial antioxidante. A gente reduziu drasticamente farinhas refinadas, né, e o glúten, porque existe uma relação, existem estudos correlacionando também. A gente trouxe mais proteínas para essa alimentação, a pessoa no envelhecimento, ela tende a comer menos proteína, e a e nós temos essa necessidade de manutenção da massa muscular e quanto menos, proteínas nós vamos ingerindo, mais a gente vai acentuando a perda da massa muscular, né. Certo. Aí eu trouxe, a prescrição, né, da coenzima Q10 e do ômega 3. Então, em termos alimentares, foi nesse sentido que eu trabalhei com ela. O que você falaria para dona Lúcia hoje aqui no podcast, no final do podcast, que ela deveria fazer, que talvez eu não orientei, que a gente poderia incluir? Então, eu diria a ela que, esse medo que ela tem é um medo legítimo, mas que a gente precisa transformar, esse medo em ação, ou seja, é necessário uma atitude. Me veio à mente aqui um versículo, é um versículo bíblico que, se não me engano, está no livro de Jó, Jó 3, capítulo 3, versículo 25, que diz assim, isso fala muito ao meu coração: "Aquilo que temia me sobreveio". E aí eu tenho entendimento que a gente de fato precisa lutar contra o medo e não ficar nesse lugar de ser subjugada por ele. Porque quando a gente foca muito em algo, e no caso aí seria o medo, ele acaba ou a gente acaba desenvolvendo uma chance maior Uhum, de ser acometido por aquela situação. Mas a partir do momento em que a gente enfrenta, na certeza de que ele pode ser vencido, e eu acredito que no caso dela será, porque ela já tem ganhos evidentes até aqui, né, uhum. ela sai dessa condição de medo, ela simplesmente vai viver. Então, de todos os aspectos aí nutricionais que já foram modificados, a suplementação, ela ficou ainda na situação da gordura visceral, na perda de massa muscular e na necessidade de atenção a aquele indicativo E, emoções, né, que aí envolve sono, estresse e propósito. Então eu acho que o que a dona Lúcia precisa para a gente poder solucionar, assim, esse ponto, a raiz desse problema é desenvolver uma vida de atividade física regular, algo que ela goste e que lhe dê prazer, mas que também traga, uma composição corporal de relevância, né, porque às vezes o que ela gosta por exemplo, fazer uma hidroginástica, ótimo, mas a gente sabe que a carga, de força numa hidroginástica, às vezes pode ser é pequena, às vezes ela poderia fazer uma musculação, né. Sim, e hoje a gente tem, né, professores, pessoas treinadas, né, para auxiliar essas pessoas nessa faixa etária. Exatamente. E aí eu menciono a força no quadríceps, Uhum. né, sentar, levantar, porque a gente sabe que já existem estudos que associam a neurodegeneração com a diminuição da força no quadríceps, né, Você então vê. mencionar força no quadríceps, e eu também vejo força no grip, né, precisa ter força nas mãos. E a outra questão é o sono, né, o sono precisa ser reparador, então a gente precisa resolver o que está acontecendo com o sono dela. Sim, essencial para fazer essa limpeza, né. Sim, e aí, André, eu vou trazer um ponto aqui, que são conversas difíceis à noite,
né, a gente precisa estar atento a isso. Uhum. Por que que a gente vai estabelecer conversas difíceis à noite? Por que que a gente vai reservar o final do dia para de repente falar com aquele familiar que você teve um embate recente? Vai resolver isso à noite? Hora, né. Não, não é hora, porque isso Uhum. interfere no sono. Sim. Notícias muitas vezes, né, a pessoa que se alimenta de muito notícia, o que está acontecendo, às vezes aquilo só está prejudicando o sono dela, né. Exatamente, porque ela não vai conseguir fazer nada para mudar esse cenário. Durante o período da noite, né. Exato. Sejam notícias familiares ou notícias mundiais, Sim, porque muitas vezes você liga o noticiário, o que tem ali é só desgraça, né. exato, exato. Então a gente precisa ficar atento, né, para esse momento de preparação, né, para o nosso sono, Isso. né. E a outra coisa são as relações, desenvolver boas relações. Né, fazer perguntas assim: "Qual é a minha dificuldade em me relacionar com o próximo? Por que que de repente eu não busco essa ou aquela pessoa? Eu tenho amigos? Eu tenho uma rede de apoio? Existem pessoas que têm ali a mesma faixa etária que eu?" Porque isso gera identificação, né. Com Se o certeza. o convívio dentro de uma mesma faixa etária, e que eu posso partilhar das minhas questões e também ser alguém que vive essa troca. Esses relacionamentos, eles são de amor, eles são de alegria ou eles são carregados de outros sentimentos ruins? Isso é muito importante. E a outra coisa, para que que eu estou vivo? Fazer perguntas, né? Qual é o meu propósito de vida? O que que eu estou fazendo nessa terra? Excelente, Carol. Eu acho que a gente teve uma conversa muito rica aqui hoje, né. Eu acho que se você que está nos ouvindo aqui hoje, se identificou com algum sintoma, ou lembrou de alguma pessoa que você ama, né, e se você quiser compartilhar, né, a ideia desse podcast é para levar saúde de forma gratuita. Sim, Então, nós compartilhamos aqui o que a gente tem visto nos congressos, o que a gente viu na pós-graduação, trouxe um pouquinho de prática clínica, trouxe aqui, algumas coisas de podcast de profissionais que nós admiramos e seguimos também, né. Então a ideia aqui é trazer conhecimento, né. Isso aqui, esse podcast, esse episódio não substitui uma consulta personalizada, como a gente já trouxe aqui, protocolos não vão funcionar, mas traz conhecimento para que você possa tomar decisões melhores e fazer escolhas melhores. sim. Andréia, e eu me lembrei de algo aqui, que o doutor Pedro também usou uma frase que me marcou muito, numa aula de neurologia, que foi o seguinte: "Quem esquece, quer esquecer". Então, eu fico assim perguntando quais são as situações traumáticas do ponto de vista emocional que nós podemos viver e que tem uma profundidade tal que marcam a nossa alma de maneira que a gente queira esquecer aquilo ali, e aí começamos a ficar cerceados, sabe, em outros pensamentos ou em outro momento dessa vida. Então, isso é algo importante também. Quem esquece, quer esquecer. E a gente precisa aprender a resolver as nossas questões emocionais. E aí a gente fala de ir na raiz, né? Precisa ir na raiz para resolver as questões. Exatamente, exatamente. É isso aí. Carol, Então, muito obrigada pelas suas contribuições. É maravilhoso trabalhar com você, compartilhar, discutir os casos. Eu aprendo demais. eu Muito também. obrigada. Eu que agradeço, essa questão sua, assim, de trazer o caso da sua avó, que foi de tanta importância, assim, que marcou a sua vida, né. Eu vejo que nos seus dias você busca cuidar da sua saúde como quem, luta contra, né, a possibilidade de se aproximar de alguma condição semelhante à que você viu a sua avó viver. Assim também
a sua família, né, Uhum. primos, né, que participaram desse momento, e eu acredito, Andréia, que quando você traz isso aqui no podcast, abrindo que na real algo que é uma intimidade sua, a gente gera o que você disse mesmo, né, conexão, empatia, e propósito. Exatamente. Se você tem algum familiar, se você tem alguém que você ama, que você quer proteger, que você sabe que está na terceira idade, às vezes, ou que está mais jovem, né? A nossa ideia aqui é compartilhar para a gente diminuir riscos, né? E a ideia, que nem a Carol falou, a gente trouxe um caso pessoal, né? Tem um laço emocional, mas isso é para alertar, ajudar, porque nós queremos promover saúde. Sim, então é isso. Foi excelente estar aqui contigo mais uma vez e até o próximo episódio do podcast A Raiz do Problema. É isso aí.